Olá, olá pessoas, vencedores e perdedores. Se você não viu o vídeo de segunda-feira, eu estou no Rio de Janeiro e volto na terça de noite, mas para dar tempo de editar, para o André, nosso editor, poder fazer as edições e tudo mais, eu estou mandando para ele na terça de manhã. Ainda estou aqui no Rio, que tem um evento da Globo à tarde. Bom, aliás, falando do evento, teve um negócio bem legal da NFL ontem, da NFL Brasil aqui, um campeonato de flag que eu participei. Você deve ter visto stories medonhos meus, porque eu estou bem fora de forma. E eu poderia estar nos perdedores nesta semana. Sinto muito você, torcedor do Philadelphia Eagles. Eu representei os Eagles, eram 4 times. Eu era um capitão, Luiz Teixeira o outro, a Sofia Miranda outra capitã e a Ana Ricari. E aí, assim como os Bears vão vencer os Packers no sábado, eu venci a Ana, torço para os Packers. Mas perdi a final. Já dou spoiler aqui, estava representando os Eagles. Então você que fica, curte a os Eagles, vesti com muito orgulho a camisa dos Eagles, mas infelizmente fui um perdedor. Mas tem vencedor dos Eagles hoje. Vamos lá, sem mais delongas, adiantar aqui que daqui a pouco querem limpar o quarto, tem que fazer check-out, estou sem tempo, mas vamos que vamos. Vencedores, vamos começar com o Bo Nix, um jogo de 302 jardas, 4 touchdowns para o quarterback dos Broncos. A verdade é que ele não é vencedor só nesse último jogo, o Bo Nix vem sendo vencedor nas últimas partidas. E você deve se recordar, eu falei algumas oportunidades, sim, lá atrás, não era o maior fã do Bo Nix, acho que houve um certo exagero em relação à temporada do ano passado. Teve jogos ruins essa temporada, houve alguns erros, por exemplo, no jogo contra os Commanders, a interceptação no meio do campo, mas esse é o Bo Nix. A gente tem que ver a parte boa do Bo Nix. E aí a pergunta que fica, a parte boa do Bo Nix com essa defesa é o suficiente para ganhar um Super Bowl? Sim, é. Sim, é. E aí a gente tem que dar o braço a torcer pelo que o Sean Payton fez no draft. Ele acreditou no Bo Nix, acreditou que era um encaixe para o sistema dele. E isso eu falei na época, até falei assim, olha, o que dá para ter de otimismo é que o Bo Nix é um encaixe no sistema do Sean Payton. Vamos ver na pós-temporada. No ano passado, com uma defesa boa, os Broncos fizeram um jogo bem ruim contra os Bills, o Bo Nix fez um jogo bem ruim. Vamos ver neste ano. O que me preocupa é o jogo terrestre de Denver, tá? Isso é uma coisa para a gente ficar de olho nos playoffs, tanto de Denver como de Seattle, como eu já falei algumas outras vezes. Mas o Bo Nix merece estar nos vencedores aqui, um grande jogo para ele. A conexão com o Cortland Sutton maravilhosa. Teve belíssimos passes nesse último jogo, sobretudo na red zone. Segundo vencedor, o Brock Purdy. Eu honestamente pensei em colocar ninguém desse jogo, porque, cara, foi um jogo tão cozinhado por São Francisco. Aliás, eu não achei que a defesa jogou tão bem. Até pensei em colocar o Cam Ward como vencedor nessa partida, mas eu acho que tem que ficar com o Brock Purdy, esse prêmio, vamos dizer assim. Também dá pra dizer, talvez, que tenha sido o melhor jogo do Brock Purdy na temporada, né? O Brock Purdy não jogou alguns jogos, quando jogou não impressionou, e agora pegou um time mais fraco, talvez o time mais fraco da Conferência Americana, e teve uma grande partida. Controlou o jogo do San Francisco 49ers, que ainda sonha com a folga da Conferência Nacional. Precisa de combinação de resultados, não depende só de si, como Seattle e Los Angeles, mas ainda sonha com isso. Terceiro vencedor, também pensei em colocar outro jogador, George Jordan, por exemplo. O jogo terrestre dos Texans como um todo, né? Houston tomou 20 pontos, hein? Crise em Houston, hein? Crise em Houston. Daqui a pouco eu vou falar, inclusive, mais um vencedor desse time, só que do time, aliás, desse jogo, só que do time que perdeu. Mas o CJ Stroud talvez também tenha feito a melhor partida dele na temporada e também carrega o mesmo contexto que, assim como o Brock Purdy fez um grande jogo contra o Tennessee Titans, o CJ Stroud fez um bom jogo, um sólido jogo contra uma equipe bem mais frágil da Conferência Nacional, Arizona Cardinals, cuja defesa esperava coisas melhores para essa temporada. Diga-se que o Jonathan Gannon, até por ser uma mente defensiva, ele era coordenador defensivo do Philadelphia Eagles, no ano que vem eu acho que ele entra um pouco pressionado, até pelo desempenho dessa defesa do Arizona Cardinals, eu esperava coisas melhores. Josh Sweat jogou bem nessa temporada, tem um bom número de sacks, mas eu acho que a secundária está tomando mais big play do que deveria, e é uma defesa meio soft em alguns momentos, né? Bom, eu vou falar brevemente aqui sobre o Trevor Lawrence, porque eu já falei na segunda-feira, inclusive vale sempre lembrar que se eu não falei de um jogo na segunda-feira, muitas vezes ele vai estar aqui na terça. E às vezes eu repito um tópico da segunda-feira na terça, porque merece, né? E falando em melhores jogos, que está sendo a temática desse Vencedores e Perdedores, melhores jogos da temporada de um dado quarterback, eu acho que isso vale para o Trevor Lawrence. Eu até fiz a menção ontem que o segundo tempo contra o Kansas City Chiefs tinha sido o melhor momento do Trevor Lawrence na temporada, mas a gente tem que colocar o jogo de ontem. O calendário, inclusive, dos Jaguars é bem tranquilo, isso foi uma coisa que eu mencionei algumas vezes, pegou os Jets, uma equipe que também não tem poder de fogo, que meio que jogou a toalha, né? Acho que dá para falar isso, mas são 48 pontos, né? E o Trevor Lawrence correu com a bola também, mostrando mobilidade. Então, se você for pegar aqui, deixa eu somar, se você for pegar jardas aéreas e passadas, o Lawrence teve 385 nesse jogo com 5 touchdowns.
Então, realmente um jogo muito forte dele. O melhor jogo dele na temporada, eu acho que ele demonstrou compostura no pocket e bem mais preciso, né, do que estava no início da temporada. Eu acho que a isso cabe ao próprio Trevor Lawrence, não é por conta do adversário mais frágil, é por isso que eu fico empolgado com o que eu vi. Eu estou querendo me iludir de novo, meu Brasil. Eu estou querendo me iludir de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Rapidamente, 2 vencedores aqui. O Marlon Hampton, que voltou de lesão nesse final de temporada e foi importante nessa vitória magra do Los Angeles Chargers contra o Kansas City Chiefs. É fundamental que exista jogo terrestre nos Chargers para que a defesa adversária não pense só em passe e, portanto, não só a secundária defender o passe, mas apressar o quarterback, ser agressiva no pass rush, porque a linha ofensiva dos Chargers é muito frágil. Eu acho que a organização Los Angeles Chargers, eu queria colocar muito aqui o Jim Harbaugh também como um vencedor, ela sai muito forte desse jogo contra os Chiefs, até porque os Chargers varreram o Kansas City Chiefs nesta temporada. No jogo da semana 1 aqui no Brasil, eu ia falar aqui em São Paulo, aqui no Brasil o Justin Herbert foi muito bem, não está jogando bem nas últimas partidas, lembrando que ele tem a lesão na mão esquerda, então obviamente não está confortável, mas a organização Los Angeles Chargers, o Jim Harbaugh, restabeleceu uma cultura. Lembra quando a gente olhava para os Chargers, eles vão dar um jeito de perder esse jogo no final? Isso mudou, né? Então uma vitória e eliminando o Kansas City Chiefs aí da temporada com essa vitória, varrendo o Kansas City Chiefs. Sexto vencedor, o Brandon Graham, que voltou da aposentadoria. Não teve só o Philip Rivers voltando da aposentadoria nessa temporada. O Brandon Graham também, e não é como se ele tivesse jogado todos os snaps. E mesmo assim conseguiu 2 sacks contra o Las Vegas Raiders. Outros vencedores aqui, eu acho que o ataque terrestre do Philadelphia Eagles. Vale lembrar que os Raiders estão fortíssimos na campanha de ter a primeira escolha geral do draft e escolher um quarterback. Tem que ver o que vai acontecer com o Tennessee até a reta final do campeonato. Eu gostaria, em termos de narrativa, em termos de vender histórias, tipo o Galvão fala com o vendedor de emoções, que os Titans tivessem a primeira escolha geral, porque aí alguém trocaria com o Tennessee. Não acho que o Tennessee escolheria um quarterback para substituir o Cam Ward se eles tiverem a pior campanha deste ano e, de novo, a primeira do ano que vem. E aí um draft com trocas é sempre mais emocionante. Mas olha nos Raiders, tá? Eu não descarto que os Raiders tenham a primeira escolha geral e o Brandon Graham voltando da aposentadoria esse meio de temporada, nessa reta final de temporada pelos Eagles com 2 sacks. Aidan Hutchinson, por mais que os Lions tenham perdido essa partida, queria colocar o ataque como um todo de Detroit. Não é uma derrota que é culpa do Jared Goff, absolutamente não é, nem dos recebedores. O Amon-Ra St. Brown fez uma grande partida, mas eu queria destacar o Aidan Hutchinson porque ele conseguiu um feito um tanto quanto raro para um jogador da posição, porque ele teve um sack e uma interceptação nessa partida. Aliás, falando em sacks, o Myles Garrett não chegou ainda nos 22,5, tá? Falta 1,5 para ele chegar nessa marca e deve bater nesta próxima semana contra o Buffalo Bills. Lembrando, o Josh Allen sofreu 8 sacks contra os Texans, né? Eu imagino que pelo menos um sack e meio, quem sabe 2, o Myles Garrett consiga contra o Josh Allen nesse próximo domingo, e aí ele será o novo detentor do recorde. E o Aidan Hutchinson terminando a temporada saudável, né? Isso que, por mais que Detroit possa não estar na pós-temporada, e é um risco neste momento, eu queria elogiar o Aidan Hutchinson aqui, porque, novamente, se os Lions não forem para a pós-temporada, absolutamente não vai ser culpa dele. Fez um jogo completo, eu achei interessante citar. Interceptação em sack é raro para um edge rusher. Acontece, mas é raro. Trey McBride, lembra que eu falei do jogo de Houston e Arizona? O Trey McBride, silenciosamente, é um dos 3 melhores tight ends da NFL. E foi mais um jogo absurdo dele, né? 134 jardas e 2 touchdowns. Deixa eu pegar aqui se ele lidera ainda. Peço desculpas que eu... Tá, lidera. Lidera na NFL em recepções com 105. Puka Nacua tem 102. Aliás, o Puka sofreu uma cãibra no final desse jogo, né? Então a gente tem só 3 jogadores com mais de 100 recepções. Trey McBride, Puka Nacua e Jamar Chase. 2 deles são wide receivers e 2 deles são excelentes wide receivers. E o Trey McBride é o único tight end com mais de 1.000 jardas nessa temporada. São 7 jogadores com mais de 1.000 jardas nessa temporada. O único tight end é o Trey McBride. Absurdo o que ele joga. Talvez dá para dizer que ele tenha jogado melhor nessa reta final de temporada sem o Kyler Murray e com o Jacoby Brissett, que é um bom reserva, já mencionei isso várias vezes, mas eu queria elogiar o Trey McBride aqui com 2 touchdowns, né, que foi a marca, se eu não me engano, que ele teve no ano passado inteiro, né. Isso é uma coisa que eu falo muito, por que fantasy é tão diferente de NFL, vamos dizer assim, né. Não necessariamente um cara que brilha no fantasy é bom na NFL, justamente por conta disso. O Trey McBride tem 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 touchdowns neste ano. No ano passado, ele teve 2 touchdowns, minha memória não me traiu. Então, um jogador que a gente precisa elogiar.
Seguindo, Kevin O'Connell, rapidamente, dois treinadores aqui. O nono vencedor, Kevin O'Connell, porque eu não vou dizer que consertou o DJ McCarthy, mas conseguiu fazer ele soltar a bola mais rápido. O DJ McCarthy entre 2,5 segundos para soltar a bola e 4 segundos, ou seja, mais em ritmo, não estava jogando bem nessa temporada. Então, um ajuste que fez nas últimas partidas, eu mencionei isso na transmissão do Sunday Nights, o Kevin O'Connell foi fazê-lo soltar a bola mais rápido. Essa sintonia com o Justin Jefferson ainda não existe, e é preocupante isso. Mas foi um jogo melhor, o melhor jogo. Mais uma vez eu bato nessa tecla, o melhor jogo de um quarterback nessa temporada aconteceu na semana 15 com o DJ McCarthy. E o Mike Tomlin também, né? Porque os Dolphins, a defesa dos Dolphins me faz coçar a cabeça. O Tua fez mais um jogo medonho. Eu não vou colocar o Tua nos perdedores aqui porque eu tô de saco cheio de colocar o Tua nos perdedores, não quero perder meu tempo. Mas o Mike Tomlin com 2 vitórias seguidas importantes. E olha, tinha uma janela, que eu até acreditava que poderia acontecer, dos Steelers perderem para os Ravens e perderem para os Dolphins. Isso não aconteceu, eles venceram esses 2 jogos e estão aí no piloto, na posição de piloto, vamos dizer assim, no volante da AFC Norte. Vamos para os perdedores. Bom, vamos para os perdedores. Gente, não está do jeito que eu gostaria, talvez, dos perdedores. Você sabe que eu sou muito perfeccionista e metódico, mas a gente tem que se adaptar, né? Então, peço desculpas de antemão. Estou tentando me virar aqui, dormindo pouquíssimo para conseguir entregar tudo. Vamos para os perdedores. Inclusive, obrigado quem comentou no vídeo de segunda-feira. Falou, putz, o curso está super corrido e tal. Mesmo assim, conseguiu entregar vídeos aqui. Agradeço muito, de coração. É bom ver as pessoas reconhecerem esse esforço. Enfim, vamos lá. Dá para perceber que eu estou cansado? Acho que dá, né? Já tô com a cara estragada como um todo, mas hoje um pouquinho mais. E eu não fui pra praia não, tá? Tô um pouco bronzeado porque ontem fiquei das 9 às 5 lá jogando flag. Perdedores! Vamos começar. O Jeff Hafley, coordenador defensivo dos Packers. E não é porque a defesa dos Packers tenha jogado mal, não. Acho que é mérito do ataque de Denver. Já dei o mérito para o Bo Nix, para os recebedores. Mas é porque ele perdeu o Micah Parsons para a temporada. E quando você perde um jogador como o Micah Parsons para o resto da temporada numa divisão como essa, a NFC Norte, machuca e machuca muito, porque os Packers têm um calendário duro pela frente. Eu vou até pegar o calendário dos Packers aqui para falar. Eles pegam os Bears nesse domingo. Inclusive, uma outra menção importante, esse jogo não é da TV aqui no Brasil, nem Sport TV, nem ESPN, e já não foi da ESPN no ano passado, tá? Então, é uma menção muito importante, não tem nada a ver com o contrato novo, já foi assim, vai estar no DAZN para vocês assistirem aí aqui no Brasil. Eu estaria assistindo, obviamente. Deixa eu pegar Packers Schedule. Vamos lá. Os Packers pegam Bears, Ravens e Vikings. E diga-se que o ataque dos Vikings deu uma melhorada nas últimas semanas, né? E Minnesota entrou eliminado contra os Cowboys com nada a perder para quase, basicamente, eliminar os Cowboys nesse último Sunday Night Football. Então eu acredito que os Vikings entrem à vera na última semana contra os Packers, dia 4 de janeiro. Jogo duro contra os Bears fora de casa, sem o Micah Parsons, Christian Watson fora também. Se os Packers classificarem, o Christian Watson tende a voltar. Isso é importante para esticar o campo verticalmente. O Christian Watson fez um grande jogo contra os Bears há 2 semanas. Os Ravens não estão jogando um grande futebol americano, mas não podem ser desprezados e vão entrar com as costas contra a parede, não podendo perder esse jogo. Então é um calendário duro aí do Green Bay Packers para as próximas semanas. O Jeff Hafley vai ter que se virar sem o Micah Parsons. Continuando na temática da lesão, Papai Noel é um perdedor. Não que o Papai Noel é um perdedor, é uma frase que eu não esperava dizer hoje. Porque o dia de Natal da NFL, eu poderia colocar a NBA como uma vencedora, né? Porque a NFL começou a colocar esses jogos no dia de Natal desde o ano passado. Gente, a janela de Natal, ou a Tudum também é uma perdedora, né? Dificilmente vai ser uma perdedora, acabou de comprar o Warner, mas a Tudum acabou se dando mal nos 2 primeiros jogos. O terceiro jogo, que é da Amazon nos Estados Unidos, aqui nosso, Sport TV, Grupo Globo no Brasil, não vai ter o Patrick Mahomes, né? Vai ser o Gardner Minshew contra essa defesa de Denver e não tem jogo terrestre em Kansas City. Vai ser uma coisa, assim, realmente lamentável. Dia 25 tem Cowboys e Commanders, com os Cowboys basicamente entrando eliminados. Os Commanders sem o Jayden Daniels pelo resto da temporada, isso foi anunciado hoje. Lions e Vikings também tende a ser um bom jogo. E Broncos e Chiefs. O mais louco de tudo é que quando a NFL fez esse calendário, parecia uma rodada de Natal muito apetitosa, porque a gente imaginava que Dallas pudesse estar na briga. Os Commanders foram até a final da NFC, no ano passado eles têm 4-10 de campanha. Lions e Vikings fizeram o Sunday Night Football da semana 18 valendo a folga, e os 2 times tiveram aí uma campanha excelente no ano passado, as 2 melhores campanhas da Conferência Nacional. E Broncos e Chiefs também fizeram bons jogos no ano passado, fizeram um grande jogo mais cedo nessa temporada no Colorado, e esse jogo no Arrowhead. Então uma sensação de anticlímax. É uma pena, né? É uma pena, mas
Esse Natal aí, Papai Noel não tá feliz, não. Eu acho que não fomos bons meninos. Não ganhamos presente. Ó, Matt Eberflus é o terceiro perdedor. No início da transmissão do Sunday Night Football, eu mencionei, pô, que legal, Matt Eberflus tá mandando mais blitz. Dallas não é uma defesa que manda muita blitz. E faz sentido mandar mais blitz, porque o DJ McCarthy, é verdade que ele tá mal com várias estatísticas, mas contra a blitz ele tem mais interceptações do que touchdowns nesse ano. A defesa de Dallas precisa forçar turnovers, como foi uma marca dessa defesa na época do Dan Quinn. Aí ele mandou blitz, deu certo no início do jogo, e depois... Torcedor dos Bears, você não tá surpreso com isso que eu tô te falando, né? O Matt Eberflus desencanando de algo que tá dando certo no meio do jogo, porque sim. E aí foi o jogo passando, Darren Blunt sendo queimado, e assim caminha a humanidade, né? Com isso, os Cowboys perderam o jogo. Não acho que é culpa do Dak Prescott dessa derrota. Gostaria de ter visto um pouco mais do George Pickens nesse jogo. Eu confesso e preciso ser honesto, sincero, profissional, que eu não vi a câmera tática desse jogo ainda para entender essa questão do George Pickens. Até por conta disso, eu não quis colocá-lo nos perdedores apenas pelas estatísticas. Mas está meio sumido o George Pickens nas últimas partidas. E aí eu vou ficar mais atento em relação a isso ao longo dessa semana, quando eu conseguir abrir a All-22 e estudar isso e passar para vocês, tá? Mas o Matt Eberflus certamente é um perdedor depois dessa derrota. Shedeur Sanders é um perdedor. A última interceptação do Gardner Johnson, que a bola fica mais curta, foi muito ruim. 3 interceptações nesse jogo. O primeiro foi um passe desviado. O segundo, um passe que ele segura a bola um pouquinho mais do que deveria, dá tempo do safety chegar e de acontecer uma dobra no perímetro. Não foi um bom jogo do Shedeur Sanders fora de casa no Soldier Field. Eu continuo não acreditando que o Shedeur Sanders é o quarterback do futuro do Cleveland Browns. Eu acho ele sim melhor que o Dylan Gabriel, isso é evidente. Eu acho que... Eu vou ser muito sincero, vocês estão vendo que eu estou criticando ele? Mas se eu fosse o Stefanski, eu teria começado a semana 1 com o Shedeur Sanders. Já que começou, já que draftou o Shedeur Sanders, teria que ter ido com ele desde a primeira semana. Para descobrir o que tem. Tipo, conseguimos uma barganha no dia 3 do draft? Ou, tipo, era meio hype e realmente não é um bom quarterback? Porque agora Cleveland fica numa situação complicada, que o time pode ter uma das piores campanhas, e essa classe do draft do ano que vem não é nada extraordinário. Vale a pena draftar um quarterback? Eu não sei, porque a gente não sabe ainda o que tem no Shedeur Sanders. Teve altos e baixos. Semana passada jogou bem, nesta semana não jogou bem. E aí? Então, isso é na conta do Stefanski. A gestão do Shedeur Sanders por parte do Kevin Stefanski foi terrível. Foi terrível. A partir do momento que você escolhe o menino, eu acho que você tem que colocá-lo em campo, porque ele é uma opção potencialmente melhor para o futuro do que o Dylan Gabriel. Isso aí para mim sempre foi muito claro, na época do draft era claro, jamais cogitei colocar o Dylan Gabriel à frente do Shedeur Sanders, e a gente sabe muito bem por que ele caiu, né? Protocolo Tim Tebow. Por que o Tim Tebow saiu dos Broncos e foi virar tight end nos Jets? Porque tinha um circo vindo junto com ele, um circo, e ele não era bom o suficiente. O Shedeur Sanders não é pica o suficiente, gente. Pronto, hoje não é, simplesmente não é. Por conta disso, e o circo que vem junto, nenhum time quis optar por escolhê-lo na primeira, segunda e terceira rodada. E também os times quiseram passar uma lição de humildade para qualquer prospecto que queira começar a causar mais do que deveria antes do draft, coisa que o Shedeur Sanders fez e que o pai dele fez também. Então, acabou acontecendo isso. Foi justo ele ser draftado no terceiro dia? É claro que não. Era um quarterback de segundo dia. Mas enfim, isso já é passado. Fato é que ele não fez um bom jogo. Eu acho que ele segura a bola mais do que deveria. Vou bater nessa tecla de novo. Joe Burrow sai como perdedor, palavras do próprio. Nenhum time teria vencido comigo jogando de quarterback. Extremamente pressão baixa. Fazia tempo que eu não vi o Joe Burrow pressão baixa. E eu consigo entender, eu consigo me colocar no lugar dele. É muito visível que ele está abatido, né? E aí, quando você joga futebol americano dessa maneira, especialmente nessa época do ano contra um time que está brigando ainda por playoff, a coisa fica muito complicada. Vamos ver o que vai acontecer nessa intertemporada. Será que a gente vai ter algum tipo de novidade em relação a isso? Será que vai ter uma troca? Eu acho que ainda não, mas vou ficar de olho. Sexto perdedor, Lamar Jackson. Os Ravens venceram o jogo, mas foi, eu não vou dizer que foi apesar do Lamar, mas não foi por conta do Lamar Jackson essa vitória dos Ravens. Diga-se que eu sei que ele não está 100% saudável, eu sei, uma coisa que precisa ser falada, tá? Precisa ser falada o máximo possível. A linha ofensiva de Baltimore não faz uma boa temporada. Mas o Lamar Jackson também não. Outro que está segurando a bola é uma barbaridade, né? Vamos frisar isso também. Não está correndo como outrora, até teve touchdown terrestre na semana passada contra os Steelers, mas não está correndo como outrora o Lamar Jackson. Eu acho que o Lamar, sem esse elemento do jogo terrestre, eu não vou dizer que ele vira um quarterback comum, mas é necessário esse elemento para que ele seja um quarterback de elite, tá?
até porque, e isso vale para o Jalen Hurts também, os dois como pocket passer, irmão, só pocket passer não vai ter como, você precisa usar a habilidade atlética dos dois, é assim que eles chegaram onde chegaram, então a partir do momento que você deixa de fazer isso, mas enfim, no caso do Lamar tem a questão da lesão, né? Sétimo perdedor que ia enfrentar o Josh Allen nos playoffs, porque chegou dezembro, ele vomitou, tá grávido, né? O Josh Allen tá grávido, então fez sentido ele vomitar. Vomitou, jogou pra cacete do segundo quarto em diante, na red zone foi um espetáculo. Não queria tirar o crédito, queria dar muito crédito para o James Cook também, fez mais uma grande partida. Eu até destaquei na prévia que meu palpite era os Bills ganhando por conta da defesa terrestre de New England, que foi muito bem ao longo de toda a temporada, mas as últimas partidas eu não vinha sentindo isso, dito e feito, né? Então, o Josh Allen, o nosso soldado invernal, chegou dezembro, o bicho pega, tá? Então, boa sorte, campeão da NFC Norte. Provavelmente você vai pegar o Josh Allen na primeira rodada dos playoffs. Eu digo até quando vai ser, sábado à noite do Wild Card. Pode escrever que vai ser esse jogo aí. Oitavo perdedor, no mesmo tema, a defesa terrestre dos Bills. Trevor Henderson teve um grande jogo, 2 jogadas explosivas, e essa defesa terrestre não passa nenhuma confiança. A sorte, e isso eu consegui ver a 22, é que a secundária dos Bills fez um jogaço. Se você for ver o desempenho do Drake May para mais de 10 jardas, pode parecer que foi culpa dele, a estatística crua. Mas quando você vê o jogo, você percebe que os recebedores de New England não estavam conseguindo criar separação, especialmente no perímetro. A secundária de Buffalo fez um jogaço. E eu acho uma das melhores defesas contra o passe da NFL. O problema é que é uma das 2, 3 piores contra a corrida. Então, Buffalo é algo para a gente ficar muito de olho quem eles vão enfrentar. Por exemplo, se pegam os Ravens com Derrick Henry, eu não cravaria que Buffalo passe. Tá? Se pega os Steelers com o Jonnu Smith correndo com a bola, tô brincando, foi legal a jogada. Mas aí uma chance melhor de Buffalo. Vamos ficar de olho aí porque os playoffs prometem bastante. Para terminar, a NFC Sul, a nona perdedora aqui, porque os Bucks perderam na quinta-feira com uma interceptação que não poderia acontecer do Baker Mayfield. Kirk Cousins, mais um bom jogo contra os Buccaneers. E aí no domingo o Carolina Panthers perdeu para o New Orleans Saints em mais um jogo que eu olho e falo assim, tá vendo, é isso aí. O nosso Bryce Young com lua e aquário, né? Que toda hora ele muda de personalidade. Um dia é um quarterback bom, no outro dia não é mais. Não foi um bom jogo do Bryce Young, né? Contra uma defesa que... A defesa do Saints ela não é boa, né? Eu acho que o Bryce Young às vezes se atrapalha mais do que deveria. Eu olho ele no pocket, às vezes eu sinto um senso de confusão. E foi assim na campanha final. Quando ele foi sacado, eu olhei no campo de defesa e falei, vai dar merda isso aí, os Saints vão ganhar esse jogo. Dito e feito. Mandei no grupo do Partido Níquel. Eu falei, ó... Os Saints vão dar um tapa na Pantera. Dito e feito, New Orleans venceu essa partida. Então, 2 vitórias que eu tava com o feeling que era armadilha, né? Eu palpitei em Atlanta, em Tampa, e palpitei em Carolina. Mas eu falei nas 2 vezes, falei assim, gente, esse jogo é armadilha. Os Saints não são um time horroroso. Se estão 2 times campanha negativa, que eu não acho 2 times horrorosos, New Orleans e New York Giants não são times horrorosos. Eles podem ser competitivos e podem atrapalhar a vida dos outros. E para terminar, as seguradoras da NFL, porque o Philip Rivers voltou e, portanto, reseta não só o relógio para ele entrar no Hall da Fama, mas reseta a extensão do seguro dele como um jogador da NFL. Portanto, e dada a idade, 44 anos, ele e sua família estão seguradas por mais 5 anos, pelo menos, já que ele voltou a jogar na NFL e estava expirando esse relógio aí, porque estava dando 5 anos da aposentadoria. Parabéns, Philip Rivers. Vocês, seus 10, 12 filhos, que eu já não sei quantos são, vocês têm seguro de saúde, que é muito importante nos Estados Unidos, diga-se, né? Um beijo carinhoso para todos vocês. Gente, a gente volta semana que vem com a programação normal do Vencedores e Perdedores, outros vídeos para os membros também. Eu fiz muitos vídeos no final da semana para os membros, que eu já sabia que ia ter essa viagem, mas amanhã, quarta-feira, a gente volta com vídeos aí para vocês membros, quinta, sexta e vamos que vamos, tá bom? Agora que tem jogo sábado também, dá para fazer vídeo do domingo de manhã, analisando os jogos do sábado para os membros, vai ser bem legal. Beijinho, beijinho, gente. Obrigado pela confiança, obrigado pela parceria, obrigado pela audiência, obrigado, sobretudo, pela compreensão. Definitivamente, fizemos todo o estrago que podíamos aqui. A gente volta com mais vídeos em breve. Até a próxima. Tchau.